Igor vivia em um mundo onde a beleza era a única moeda de troca. Modelo internacional e dono de uma agência de publicidade de elite, ele acreditava que quem não tinha um rosto de capa de revista não merecia nem o seu bom dia. Vaidoso ao extremo, ele passava mais tempo se olhando no espelho do que lendo contratos. Para manter sua aura de perfeição, ele se cercava apenas de modelos famosas e amigos que pareciam bonecos de vitrine, tratando o resto do mundo como meros figurantes da sua vida glamurosa. No centro desse império de futilidade, trabalhava Clara, a assistente pessoal que fazia a empresa girar. Clara era a inteligência em pessoa, mas para Igor, ela era apenas a patinho feio do escritório. Usando óculos de grau pesados e roupas 3 vezes maiores que o seu número para esconder o corpo, Clara era o alvo constante das piadas cruéis de Igor. Ela aguentava as humilhações e o apelido maldoso de Beth do escritório, porque precisava desesperadamente do salário para pagar o tratamento de fisioterapia do irmão caçula, que dependia dela para voltar a andar. Clara sofria calada, guardando no peito uma paixão secreta por um homem que só a enxergava para apontar seus defeitos. A crueldade de Igor atingiu o ápice num evento da empresa, onde ele a apresentou para os sócios como seu erro estético preferido. Clara correu para o banheiro para chorar, mas o destino já estava escrevendo um roteiro de justiça que nem todo o dinheiro de Igor poderia comprar. Sabe aquela raiva que dá quando a gente vê alguém se achando superior só por causa da aparência? O Igor acha que é imortal, mas ele não tem ideia de que o seu castelo de vidro está prestes a estraçalhar. Se você também acredita que o caráter vale muito mais que um rostinho bonito e quer ver a Clara dando a volta por cima, deixa o seu like agora mesmo para a gente mostrar que a beleza de verdade vem de dentro. Igor saiu da festa naquela noite em alta velocidade na sua lancha de luxo, querendo mostrar para a namorada, modelo como ele era o dono do mar. Mas o motor superaquecido e uma manobra errada transformaram o brilho da festa em um inferno de chamas. O fogo não teve piedade da vaidade de Igor, e o homem que vivia de imagem estava prestes a descobrir que, no escuro de uma UTI, ninguém se importa com quem foi capa de revista. O estrondo da explosão na lancha foi o último som que Igor ouviu antes de mergulhar num pesadelo de dor e escuridão. Quando ele acordou no hospital, semanas depois, o cheiro de antisséptico e o peso das bandagens em seu rosto diziam o que os médicos tinham medo de falar. A perfeição tinha sido devorada pelas chamas. Para garantir que ele não sofresse um choque fatal, a equipe médica proibiu espelhos no quarto, mas o reflexo da verdade veio através do olhar de quem ele chamava de amigo. Uma a uma, as modelos famosas que juravam amor eterno apareceram na porta da UTI, mas nenhuma cruzou o limiar. Ao verem os curativos e o rastro de destruição na pele de Igor, elas recuavam com uma expressão de nojo que doía mais que as queimaduras. A notícia de que o rei da beleza estava desfigurado correu às redes sociais como um vírus. Em menos de um mês, os contratos de patrocínio foram cancelados e os parceiros de balada pararam de atender as ligações. Igor percebeu, da pior forma possível, que o seu círculo social não era feito de pessoas, mas de admiradores de uma vitrine que agora estava estraçalhada. Como ele não servia mais para as fotos de luxo, o mundo simplesmente o deletou. Ao receber alta, ele se trancou na sua mansão, que antes era o palco das festas mais badaladas e agora parecia um mausoléu. Ele mandou cobrir cada espelho com panos pretos e ordenou que as luzes nunca fossem acesas. Igor queria desaparecer antes que a morte o levasse. A depressão o transformou em um fantasma agressivo. Ele passava os dias bebendo e gritando com os poucos funcionários que ainda aceitavam trabalhar ali pelo dobro do salário. "Saiam daqui! Ninguém quer ver esse monstro!" Ele rugia sempre que alguém tentava levar uma bandeja de comida. Ele estava convencido de que o seu valor tinha morrido com o seu rosto, e o silêncio daquela casa era a prova final de que ele estava sozinho no mundo. Ele quebrou o último espelho que restava no banheiro social com as próprias mãos, preferindo o sangue nos dedos do que encarar o que ele se tornou. Dá para acreditar na falsidade desse povo, gente?
Enquanto Igor estava no topo, era todo mundo querendo um pedaço da fama dele. Agora que ele precisa de um ombro amigo, não sobrou um para contar história. Você acha que ele está recebendo o castigo por ter sido tão arrogante, ou ninguém merece ser abandonado assim no momento mais difícil? Comenta aí se você também já teve um amigo que sumiu quando o perrengue bateu na porta. No meio daquele isolamento total, uma batida suave na porta do quarto escuro quebrou o ritmo da amargura de Igor. Não era uma enfermeira contratada e nem um advogado interessado em herança. Era alguém que ele humilhou sistematicamente durante anos e que agora atravessava os portões da mansão sem pedir nada em troca. Clara sabia que o patrão estava no fundo do poço e enquanto o resto do mundo se afastava pelo horror da imagem, ela se aproximava pela dor da alma. O encontro que Igor mais temia estava prestes a acontecer, e a feia do escritório seria a única pessoa com coragem de acender a luz no meio daquela escuridão. A porta do quarto de Igor rangeu, deixando entrar um fio de luz que ele tanto odiava. Ele estava encolhido no canto, envolto em lençóis que não eram trocados há dias, sentindo o cheiro de remédios e de própria derrota. Quando percebeu a silhueta de Clara atravessando o cômodo, sua primeira reação foi um rugido de ódio. Eu já disse para irem embora. Eu não sou mais o seu patrão, sou apenas o monstro que assombra esta casa. Veio buscar o seu acerto de contas? Veio rir da cara do homem que te chamava de feia? Vociferou ele, a voz rouca pelas cordas vocais feridas. Igor estava convencido de que Clara, após anos de humilhação, estava ali apenas para saborear a sua queda e tirar fotos do seu rosto desfigurado para mostrar a todos no escritório. Clara, porém, não deu um passo atrás. Ela caminhou até o abajur de canto e ligou a luz no mínimo, o suficiente para enxergar o rastro de destruição no quarto. Para garantir que ele entendesse que ela não tinha medo do que via, Clara aproximou-se da cama e sentou-se na beira do colchão, ignorando o reflexo das cicatrizes de Igor que aparecia no metal da cabeceira. Ela não usava luvas e não desviava o olhar. Eu não vim buscar dinheiro e nem vingança, Igor. Eu vim buscar o homem inteligente que eu sempre admirei, mas que você insiste em enterrar sob essa amargura, disse ela com uma calma que desarmou a fúria do milionário. Igor parou de gritar, o peito subindo e descendo, chocado ao perceber que aquela assistente insignificante era a única que não recuava diante da sua nova realidade. A situação clínica de Igor era deplorável. Como ele tratava as enfermeiras particulares com violência e desprezo, elas acabavam pedindo demissão em menos de 24 horas, deixando os curativos dele acumularem secreção e dor. Clara percebeu que, se não agisse, a infecção faria o que o fogo não terminou. Sem pedir licença, ela começou a retirar as bandagens velhas com uma delicadeza que Igor nunca sentiu em nenhuma das modelos famosas que passaram por sua vida. A única coisa realmente feia neste quarto, Igor, é a forma como você se olha no espelho. As cicatrizes são apenas marcas de guerra. A amargura é que é o verdadeiro veneno, sussurrou ela, enquanto limpava as feridas que todos os outros tinham nojo de tocar. Gente, dá para sentir o peso desse momento? A Clara passou anos sendo pisada por esse homem, e agora ela é a única mão estendida no meio do deserto dele. É uma lição de moral que atinge a gente como um soco no estômago, não acham? Agora eu quero a opinião sincera de vocês. Você teria o coração da Clara para cuidar de quem sempre te humilhou? Ou você deixaria ele sofrer sozinho para aprender a lição? Comenta aí se a beleza de uma pessoa está realmente na perfeição do rosto ou na coragem de ficar quando todo mundo vai embora. Igor ficou imóvel, sentindo o toque suave de Clara sobre a sua pele queimada. Pela primeira vez em meses, o contato humano não trazia dor, mas um conforto que ele não sabia que existia. Ele olhou para Clara, vendo-a de perto, sem o filtro da arrogância. Ele percebeu que ela não era feia. Ela era, na verdade, a luz mais brilhante que ele já tinha visto, e o fato de ela estar ali, cuidando dele sem pedir nada em troca, começou a quebrar a muralha de gelo que envolvia seu coração. O processo de cura física estava apenas começando, mas a cura da alma de Igor acabara de dar o seu primeiro e mais importante passo.
A convivência forçada entre as quatro paredes daquele quarto escuro acabou se tornando a terapia mais eficiente da vida de Igor. Sem a pressão de ser perfeito para as câmeras, ele foi obrigado a aprender a ouvir. E o que ele ouvia era a voz de Clara, que não falava apenas sobre remédios e horários de curativos. Para garantir que a agência de Igor não declarasse falência total, Clara passou a trabalhar de dentro do quarto dele, despachando contratos pelo notebook e pedindo a opinião do patrão sobre as campanhas publicitárias, forçando-o a perceber que o seu cérebro continuava intacto. Igor começou a notar que Clara tinha um senso de humor afiado, uma inteligência que humilhava qualquer um dos seus antigos sócios e uma paciência que parecia divina. Aos poucos, o patinho feio que ele tanto ridicularizava foi ganhando cores novas diante dos seus olhos, ou melhor, diante do seu coração. Igor percebeu que as roupas largas de Clara eram apenas uma armadura para uma mulher que não queria ser julgada pela casca, exatamente como ele estava sendo agora. Numa tarde de sol fraco, ele permitiu que ela abrisse as cortinas pela metade. Pela primeira vez, ele não sentiu vontade de quebrar o espelho. Ele olhou para Clara, que estava concentrada organizando os papéis, e sentiu um soco de realidade. O homem que tinha os olhos perfeitos era o verdadeiro cego, pois nunca enxergou que a perfeição estava bem ao lado dele, limpando a sua sujeira e salvando o seu legado em silêncio. O momento da virada definitiva aconteceu durante a troca de um curativo mais complexo no rosto. Igor segurou a mão de Clara, impedindo-a de continuar. O silêncio no quarto era tão profundo que dava para ouvir o bater dos corações. "Por que você ficou, Clara? Eu te chamei de Betty, eu ri da sua roupa, eu te fiz chorar na frente de todo mundo. Por que você é a única que não me olha com nojo?" Ele perguntou com a voz embargada. Clara não desviou o olhar. Ela pegou a mão dele e a levou até o próprio rosto dela, e depois, num gesto de coragem suprema, levou a mão dela até a cicatriz mais profunda na face de Igor. Ela tocou a pele marcada pelo fogo com uma ternura que nenhuma plástica no mundo seria capaz de reconstruir. A gente sabe que o amor de verdade não liga para a aparência, mas ver essa cena é de arrepiar qualquer um, não é mesmo? O Igor passou a vida inteira fugindo do que ele achava feio, para descobrir que a única coisa que realmente cura é o toque de quem ama a gente de verdade. Agora eu quero saber de você, que está acompanhando essa história. Você acredita que um trauma desses é capaz de mudar o caráter de um homem para sempre? Ou ele vai voltar a ser arrogante assim que a pele cicatrizar? Comenta aí embaixo. Mudou ou não muda? Clara se inclinou e, sem qualquer hesitação, beijou a cicatriz de Igor. Foi um selinho demorado, carregado de uma verdade que as palavras não conseguiam explicar. Igor desabou em lágrimas, soluçando como uma criança, sentindo o peso de anos de arrogância escorrendo pelo rosto. Ele não pediu perdão apenas pelo acidente. Ele pediu perdão por cada palavra maldosa que cuspiu contra a mulher que agora era a sua única tábua de salvação. Naquele beijo, a fera finalmente percebeu que a sua pele não era o problema, mas sim o seu orgulho. O fogo levou o seu rosto, mas o toque de Clara estava devolvendo a sua alma. A recuperação de Igor não foi apenas um processo de cirurgias plásticas e fisioterapia. Foi uma reconstrução total de quem ele era por dentro. Quando o dia da grande festa de aniversário da agência chegou, a cidade inteira estava em polvorosa. Os mesmos amigos que o abandonaram e as modelos que sentiram nojo dele agora se acotovelavam por um convite, esperando ver se o monstro apareceria com uma máscara ou se ficaria escondido nos fundos. Para garantir que o recomeço fosse definitivo e que ninguém mais tivesse poder sobre ele, Igor deu ordens expressas para que as luzes do salão estivessem no máximo e que nenhum espelho fosse coberto. Ele não ia mais fugir. Ele ia mostrar para a elite daquela cidade que as suas cicatrizes eram, na verdade, medalhas de honra. O silêncio foi absoluto quando as portas do salão se abriram. Igor entrou, mas não estava sozinho. Ele vestia um terno sob medida que exalava o mesmo poder de antes, mas o seu rosto agora carregava as marcas do acidente sem qualquer disfarce.
Ele caminhava de cabeça erguida, sem vergonha das cicatrizes que desenhavam a sua nova história. Mas o que realmente paralisou os convidados foi a mulher ao seu lado. Para que o mundo entendesse que a beleza de Clara sempre esteve ali, ela deixou de lado as roupas largas e os óculos pesados, aparecendo num vestido de seda que realçava a elegância que ela sempre tentou esconder. Ela não mudou o rosto, mas mudou a postura. O brilho de quem é amada e valorizada a transformou na mulher mais deslumbrante daquela festa. Igor subiu ao palco, mas não para falar de faturamento ou de novas campanhas. Ele pegou o microfone e olhou para aquela plateia de gente superficial que o cercava. Eu passei a vida inteira achando que era um rei porque tinha o rosto perfeito, mas a verdade é que eu era apenas um cego de terno caro, declarou ele com uma voz firme que ecoou por todo o salão. Eu precisei perder a minha perfeição para enxergar quem realmente valia a pena. Todos vocês sumiram quando o fogo me pegou, mas a mulher que eu tive a audácia de chamar de feia foi a única que limpou a minha dor sem pedir nada em troca. O silêncio da vergonha tomou conta dos convidados, enquanto Igor descia os degraus para ficar de frente para Clara. A história do Igor e da Clara prova que o mundo não gira. Ele capota para ensinar onde realmente mora a riqueza. Quem diria que o fogo, que ele tanto temia, seria o que ia iluminar o caminho dele para o amor de verdade? Você também acredita que a beleza de uma pessoa está no caráter e na lealdade, e não no que a gente vê no espelho? Se você ficou com o coração quentinho com esse final feliz, onde a humilhação virou honra e o preconceito foi derrotado, deixa o seu comentário final celebrando a vitória da nossa rainha Clara e a mudança desse milionário. Diante de todos que um dia riram da assistente, Igor se ajoelhou e tirou uma caixinha de veludo do bolso. Clara, você me devolveu a vontade de viver quando eu só queria morrer. Você é a coroa que eu nunca mereci ter. Você aceita casar com o homem que finalmente aprendeu a enxergar com o coração? Ele perguntou, com os olhos brilhando de uma verdade que nenhuma câmera de publicidade jamais capturou. Clara, com as lágrimas de felicidade lavando o rosto, disse sim sob os aplausos emocionados de quem finalmente entendeu a lição. Eles saíram da festa não como o milionário e a feia, mas como o casal mais bonito daquela cidade, provando que o tempo apaga qualquer imagem, mas a lealdade escreve uma história que é eterna. No jogo da vida, Igor perdeu o reflexo do espelho, mas ganhou o reflexo de um amor que não tem preço.